Mens sana incorpore sano, do latim, mente sã e corpo são. A frase se encaixa perfeitamente no perfil do nosso convidado. Afinal de contas, com 82 anos de idade, Carlos Alberto Domingues Castilho. Carlos Castilho, comentarista esportivo consagrado, para os íntimos, apenas Kaká. É dono de um corpo atlético para a idade e de uma lucidez que exubera. Ele vai, inclusive, nos falar sobre como alcançar esse equilíbrio entre corpo e mente. Mas ele também vai nos falar de outras histórias. Carlos Castilho, funcionário exemplar da Petrobras, aposentado pela estatal, é também advogado, professor universitário e, claro, o mais antigo comentarista esportivo em atividade no rádio. São muitas histórias deste pai, avô e bisavô, casado com a dona, e bem casado, diga-se de passagem, com a dona auxiliadora que ele chama carinhosamente de Alci. Histórias você sabe. Sem vinheta, eu não conto história. Sem like, eu tô fora. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal, comente, compartilhe. Vinhetinha no ar, diretor. Castilho, muito obrigado por nos receber em sua casa, minha, meu filho, meu diretor. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo para nos conceder esse papo. Um papo bem formal, um papo bem tranquilo e que vai revelar para o público que nos acompanha, entre outras coisas, essa sua longevidade. Como é chegar aos 82 anos produzindo, Castilho? Um abraço, Kaká, seja bem-vindo às Muvucas do Valdo. Primeiro, é um prazer muito grande, né, estar participando desse seu programa. E nem eu mesmo acreditava que eu chegasse aos 80 anos. Quando eu era mais jovem, eu dizia, bom, vou chegar aos 50. Depois foi passando o tempo, vou chegar aos 60, vou chegar aos 70. Mas quando chegou 80, eu disse, 80 é muito tempo. Mas, felizmente, eu já cheguei aos 82. Pois é, 82. Já passei até da idade limite. E na minha família toda, só minha mãe, que teve assim uma longevidade muito grande. 96 anos a minha mãe chegou. É difícil fazer isso, porque, na realidade, o corpo começa a sentir. Mas sabe o que eu acho que me levou a chegar a essa idade provecta, mas ainda com absoluto domínio da razão, que isso é que é fundamental. Porque você pode, às vezes, estar até bem fisicamente e não estar bem mentalmente. Então, eu tenho conseguido unir esses dois, né? O plano físico e o plano mental. Agora, eu sou disciplinado, né? Eu acordo 4h30, vou 5h30 para a academia. Eu e a minha mulher abrimos a academia, que é bem pertinho aqui de casa. Mas quando nós não vamos, a professora é a primeira a cobrar. Liga para a gente, o que é que houve? O que vocês não vieram fazer? Vocês são modelares, né? Exatamente. Então, por isso mesmo, eu acho que eu consegui chegar em atividade, porque eu me aposentei na Petrobras em 86, já faz muito tempo. 86. Quantos anos de Petrobras? Eu fiquei 30. 30. Eu saí no meu limite porque eu estabeleci esse limite para mim. Como você disse, eu fui advogado. Eu sou advogado ainda, não advogo mais. Mas o meu sonho realmente era advogar e advogar na área criminal, fazendo júri. Porque e acabei não fazendo. Né? Ainda tenho promessa de que um dia eu vou fazer. Imagine um orador, um tribuno, seria exemplar a sua atuação como advogado criminalista. E no rádio tu tens 82 anos de idade, Castilho, e no rádio tu tens quantos anos? Eu estou alcançando agora 63.
58, foi em novembro de 58 que eu entrei na Rádio Marajoara. Em novembro de 58, quando você inaugura a sua trajetória no rádio, você traz alguma inspiração? Você ouviu o rádio antes disso? Alguém que te inspirou? Quem mais te trouxe motivação para iniciar no rádio? Olha, o rádio naquele tempo era como a televisão agora. Todo mundo queria trabalhar em rádio, mas só tinham, aliás, quando eu era garoto, só tinha uma, que era a Rádio Clube, né, pioneira. Depois veio a Marajoara. Então eu entrei na Marajoara e eu sempre fui fã aqui, local do Edir, né, que era o nosso grande guru. E em plano nacional, eu via muito a Bandeirante, emissora do esporte. Então, era rádio, televisão não tinha ainda, né? Aí ficava corujando, né? Acompanhando, e o meu modelo para comentar veio de Mário Moraes, que era o comentarista da Band. Edson Leite e Mário Moraes, eles faziam uma dobradinha. Então, o que eu diferenciei logo foi a dinâmica. Porque o que é que tinha? Naquele tempo era mais professoral o comentário, né? Então, falava direto. Não tinha tanta informalidade. Não tinha. E aí o Mário Moraes sempre falou muito rápido. Então eu entrei como repórter. Eu fiz o concurso na Rádio Marajoara, passaram 5, e eu fui trabalhar como repórter. Eu fiz tudo na rádio, na Marajoara. Eu fui ponta de gol, eu fui repórter, cobri federação, cobri clube, né? Então, e era aquela escala que você tinha. Começava no plantão, passava para a Sentinela, entrava... passava para Alvorada, quer dizer, porque era... Plantão porque era muito tarde, Alvorada porque era muito cedo. Para tentar explicar esses nomes aí, Plantão, Alvorada, Sentinela e Marcha. Como os Diários Associados, que era o grupo detentor de emissoras e jornais, como a Província do Pará e a Marajoara, esse grupo teve o seu boom no período militar, Assis Chateaubriand genialmente associou os nomes dos programas a expedientes militares, né? Mas eu lhe dizia que foi calcado nisso, né? É porque eu acho que tinha horário, né? Uhum. O plantão no militar, o que é que ele fazia? Ele dava à noite. Uhum. Né? O Alvorada acordava. 6 da manhã. A Sentinela tem que estar atento o tempo todo. E a marcha, né? A marcha que todo mundo marcha. Eu também apresentei todos esses programas, mas desculpa te interromper. Pode continuar. Mas então... E era uma escala, né? Ainda começava no plantão, passava para Alvorada, chegava a Sentinela para entrar no top, que era a marcha. Né? E tinha um programa dominical, uma grande resenha esportiva. Né? Não tinha TV, então era... Esse eu não peguei. E era tudo, naquele tempo, redigido. Tudo redigido, nada de improviso, tudo redigido. Eu ainda peguei muito essa parte de redação, principalmente na Sentinela Esportiva. Na marcha... já não tinha mais. Eu lembro que eu era responsável na Sentinela por uma área, um dos detalhes do programa Sentinela era que era notícia nacional e internacional, telenotícias. Uhum. Telenotícias. Agora, você fala de todos os programas por onde passou para ter que queimar as etapas até chegar onde você chegou. Inicia-se como plantonista, chega-se a repórter, depois a narrador e por último comentarista. Você passou por todas essas etapas? Todas. E qual foi a mais difícil? Qual é a mais difícil? Para mim a mais difícil foi narração. Narração. Eu fui um narrador meteórico.
Eu passei de passagem. Mas você não conseguiu ser mais rápido do que eu. Eu passei de passagem. Mas eu narrei um jogo de uma goleada da Tuna em cima do Paysandu. Tinha que ser a Tuna. Lá no estádio do Souza, que naquele tempo era chamado longínquo Estádio do Souza, para ver como as coisas mudam, né? Souza agora é aqui pertinho de casa, né? Você lembra a época quem eram os jogadores de Paysandu e Tuna? Ah, sim. Eu peguei todos os grandes jogadores, Belém Rubilota no Paysandu, Amoroso no Remo, Socó, Simite, na Tuna China, Stanislau, Teixeira. Olha, vi os grandes craques do futebol paraense. O que tinha aqui de estrangeiro era do Maranhão, às vezes do Amazonas, vieram os piolas lá do Amazonas. Então, era aí também só era jogo no final de semana, às vezes à noite, quando tinha a iluminação. Teve um tempo aqui que ficou só o Campo da Tuna. Todos os jogos eram lá no Estádio do Souza, que não era ainda Francisco Vasques, era o Estádio do Souza mesmo. Mas por quê? Só o Souza tinha refletores? Não, e porque não. Mas até o Souza não tem hoje, né? Não, mas já teve. Inclusive teve um jogo em que caíram, um jogo Pará e Amazonas, em que teve um acidente com uma torre de iluminação do Estádio do Souza. Mas naquele tempo também as dificuldades de manutenção dos próprios estádios. A Curuzu e o Bairão chegaram a ficar fechados um bom tempo. Então só restou o Estádio do Souza. Tá vendo, dona Terezinha Bulhões, dona Rafaela Pereira, muitas histórias que o nosso Cacá tem para descortinar na sua participação aqui nas Muvucas do Valdo. Um abraço para vocês, um abraço para a Rosaura, um abraço para o Ailton Guilherme aí em Joinville, um abraço para o querido Lamarca, né? Um abraço ao Lamarca aí no estado do Amapá, ao Gilmar e toda a família em Santa Catarina, ao Armando Tuma em São Paulo, aquele abraço, meus amigos aí na Argil em Curitiba. Daqui a pouco tem mais alôs, mas tem também, Castilho, uma passagem pela TV Marajoara, né? Eu fui o pioneiro na TV Marajoara ao lado do Jones e do Ivo Amaral. Vocês fazem um triunvirato dos mais antigos em atividade no rádio, né? Você, o Ivo e o Jones, né? E por incrível que pareça, o mais novo é o mais velho no rádio, que é o Ivo Amaral. O Ivo Amaral tem 1 ou 2 anos. O Ivo tem mais tempo de rádio do que vocês, tu e o Jones? Porque o Ivo sempre foi o cara precoce, né? Era um garoto, ele era aluno do Colégio Moderno e já piruava ali pela Rádio Clube. Olha, piruada é bem antigo, né? Ele ficava ali nas muvucas da Rádio Clube, que era ali no Palácio do Rádio, e da Marajoara, a Marajoara, porque era perto do Colégio Moderno, onde ele era aluno do Colégio Moderno. Então, e o Ivo sempre teve essa versatilidade muito grande. O primeiro que entrou na rádio foi o Ivo, depois o Jones e eu. E o que você fazia na TV, Castilho? Eu apresentava os programas esportivos, apresentei Luvas de Ouro, né? Apresentei Duelo de Titãs. O Duelo de Titãs foi pioneiro antes da TV Globo colocar o telequete dele. Mas tinha jaca como tinha no telequete? Claro que tinha. Os 2 artistas eram o Tourinho, que era bom, que era o... Tourinho. O artista era o Tourinho. E o Búfalo era o vilão. O vilão. Uma vez o Búfalo chegou e para mim disse: olha, eu vou te pegar, fazer que eu vou te jogar no meio lá da plateia. Eu disse: não, peraí, isso não dá. Vai, né? Que ele se empolga e joga, né? Mas uma vez decidiram acabar com a marmelada. A luta não durou 10 segundos. Apresentei também. Não, a TV Marajoara cobria tudo, né? Nocaute a jato. Apresentava também futebol de salão, né? Apresentava a cobertura dos jogos de futebol que a TV Marajoara fazia. Então, e eu apresentei também um programa chamado Aí Vem o Circo. Tinha, inclusive, um mágico, Chamon.
Chamon morreu um dia desse. Eu lembro do Chamon, andava muito ali pelas ruas do comércio. Tinha o Nequinho e Alecrim. Tem até uma parada. O Alecrim era parente da Banhos, né? Era tio da Tassimar. Tassimar Cantuária. Inclusive, o Alecrim apresentou um programa infantil, meu filho mais velho, Castilho Júnior. Aí levei para ele cantar lá. Aí o Banhos anunciou, e agora aqui o Castilho Júnior vai cantar. A música era Esqueça. Ele esqueceu a letra da música. Até hoje eu lembro para ele, olha, não fala, não esqueça que tu esqueceste a letra da música. E o César nunca se arvorou a cantar? Não, mas o César foi repórter da Marajoara. Não um longo tempo, mas ele fez. Mas tinha futuro, se quisesse, poderia ter continuado. Tinha. O próprio Carlos Alberto andou participando de umas transmissões. Lembra aquela participação com o Valmir Rodrigues? Não, e foi também da TV, da Carajás. Tinha um programa famoso, Caravana do Delírio. Na Carajás FM. Que inclusive um dos diretores achou que era apologia de droga. Não, ele inventou até o Capitão Gay, ele e o Valmir, o Capitão Gay. Naquele tempo aquilo era avançadíssimo. Né? Aliás, Castilho, hoje em dia é muito difícil você trabalhar na mídia com o politicamente correto. Como é que seria, Castilho, para você? Aliás, como é que está sendo para você, que passou por tantas gerações, conviver com o politicamente correto? Você tem se policiado, você tem se esforçado para não cometer nenhum deslize por conta desse patrulhamento? Eu realmente tenho um cuidado muito grande, porque hoje, infelizmente, radicalizaram. Eu sou a favor de todos os avanços. Acho que tem de avançar. Agora, há coisas que são intrinsecamente ligadas às áreas que você atua. Você hoje fica se policiando o tempo todo, que até acaba se complicando um pouco, porque a espontaneidade acaba tendo de ser controlada. Eu vou até lembrar aqui um bordão que você sempre usou desde que eu conheci nos tempos da Marajoara e que para usar hoje é preciso pisar em ovos. O samba do crioulo doido. Pois é. O meio campo do Remo, do Paysandu, está confuso, está caótico. Olha, o samba do crioulo a situação está preta. Então, são coisas que faziam parte do folclore esportivo e que hoje você tem de ter todo o cuidado, porque esse excesso acabou te tirando um pouco da tua versatilidade, da tua espontaneidade. Mas faz parte do show, você não pode mudar. Bom, já que a gente está falando do passado e falando do que é atual, vamos trazer aqui da nova geração, maravilhosa, profissional, espetacular, ela que também tem berço na comunicação, porque é filha de um consagrado narrador esportivo, que é o Cláudio Guimarães. Estou falando da Trisha, essa influencer digital, essa jornalista, que traz aqui uma pergunta para o nosso querido Carlos Alberto Domingues Castilho. Vamos lá, Trisha. Oi, Valdo. Oi, Castilho. Que prazer ser convidada para participar com vocês. Eu sou a Trisha Guimarães, jornalista, e hoje eu trabalho com rede social, internet, tenho um blog e um perfil no Instagram chamado A Casa Como Ela É. Para mim é uma honra participar com vocês, porque o Castilho foi meu professor, meu querido professor no curso de Relações Públicas, e a pergunta que eu faço para ele é a seguinte: como é possível se reciclar o tempo todo? Como é que vocês fazem para essa reciclagem? Porque vocês são da era da rádio, Castilho é da rádio, passou pela televisão, né? Veio a era da televisão e agora a gente está na era da internet. Como é que é possível essa reciclagem? A gente sabe que a internet é um outro mundo e é um real time, assim, sempre. Então eu queria saber, Castilho, como é que tu fazes para te reciclar e passar tudo isso para os teus alunos? Um beijo. Oi, minha querida ex-aluna e atual colega. Essa tua pergunta é excelente, porque eu acho que é um verdadeiro exercício que a gente faz diariamente, diuturnamente, para tentar se manter atualizado. A reciclagem, ela está em todos
os momentos da nossa vida, na vida pessoal, na vida profissional e, sobretudo, nos meios de comunicação, onde a velocidade ela é terrivelmente desafiante para todos aqueles que fazem rádio, jornal, televisão, mídia social, enfim. Eu procuro, com toda sinceridade, ficar up to date quase sempre. Nem sei se consigo isso, porque é uma tarefa difícil. Mas como eu faço? Primeiro é me mantendo bem informado. O jornalista precisa estar bem informado, conhecer o assunto que ele vai abordar, buscar novos conhecimentos, tentar novos desafios. Não é uma matéria fácil, não. A gente sabe que essa busca, ela é desafiadora, mas ela é difícil. Mas a gente faz. Eu te confesso que eu me sinto relativamente atualizado, não completamente atualizado. Primeiro porque a gente já tem uma certa idade e às vezes vem um comodismo. Mas logo em seguida vem aquela coisa instigante que te leva a procurar sempre mais. E aí a gente supera esse comodismo, né? Essa paradinha que a gente pode dar em determinados momentos. Eu procuro ser dono de um vocabulário consentâneo, né? Que faça uma interação muito grande com os ouvintes, com os telespectadores, com os leitores, com os alunos, até mesmo na informalidade, isso é fundamental. Então, fustigar, perseguir e conquistar como renovação passa a ser fundamental. Excelente, estou vivo, procuro estar atualizado, procuro renovar sempre, porque isso é o desafio constante da nossa vida. A gente vai fazer uma pequena... Obrigado, querida Trisha Guimarães, ó. Um beijo para você, minha linda. A gente vai fazer uma pequena pausa, agradecendo aos nossos apoiadores. Lotus Autopeças, solução em autopeças na Lomas entre Marquês e Visconde. Você pode fazer o seu orçamento, pagar pelo Dynas, pelo Credicar, pelo American Express, pelo Visa. O seu cartão será de boa utilidade na compra de peças em Lotus Autopeças. Fale lá com o Lucas e com o Thiago Daibes, atendimento sensacional. Falamos também em nome de Nossa Água, nossa responsabilidade. Água mineral é nossa água. Meus amigos de Mosqueiro, vocês estão recebendo aí os vermelhinhos, a frota da Transmosqueiro recebeu um app, está melhor qualificada com esses micro-ônibus. E olha, garantia de viagem segura, porque tem biometria facial, tem catraca eletrônica, todos os meios que vão garantir o seu bem-estar. Na hora de escolher o seu destino, não escolha o clandestino. Vá na certa, vá com a Transmosqueiro. Manolito, barato em toda a loja. Essa camisa aqui, linda, eu acho que você gostou. Gostou, Castilho, da camisa? Uhum. Pois é, essa camisa R$40 no Manolito. E você pode parcelar em até 5 vezes, sem entrada, sem juros. Eu comprei um sofá reclinável, retrátil para minha sala, no setor de móveis do Manolito, tudo em até 10 vezes, sem entrada e sem juros, para copa, cozinha, sala, para o bebê, móveis para recém-nascidos também tem no Manolito. A minha netinha que chegou aí, a Maria Cecília, está bem instalada, bem acomodada, de forma bem aconchegante, num berço também comprado lá no Manolito. Nós temos também o apoio da Arte de Vó, artesanatos, todo domingo, cada mimo, cada joia, cada preciosidade de artesanato, lá na Praça da República, de 8 ao meio-dia, bem em frente a um curso de idiomas. Eu não vou falar o nome porque não está me pagando, mas você tem como referência esse curso de idiomas, de 8 ao meio-dia, aos domingos, na Praça da República, Arte de Vó. Diretor, está faltando alguém, não?
Não. Então, roda a vinhetinha, daqui a pouco a gente volta com ninguém menos que Carlos Castilho. Ele vai contar essa história pra gente. Ele é o tri da bola de ouro, mas é tetra. Essa conta não fecha. Como é que ele é o tri da bola de ouro, tendo 4 troféus? Ele vai explicar pra gente já, depois do intervalo. Já. Estamos de volta aqui nas Bubucas do Valdo, entrevistando o decano do jornalismo esportivo, Carlos Castilho, um dos mais consagrados cronistas esportivos, presidente da CLEP, vice-presidente da Abrace, e ele vai falar das bolas de ouro que ele tem. Mas eu gostaria de também abraçar agora, neste retorno, ao Fábio, ao Manuel, ao Denis, que estão também nos curtindo, a Cláudia, a Nazaré, Ronald França, Sérgio Wilson, japonês, também nos acompanhando. Um abraço ao Orlando Carvalho, um alô, Orlando Carvalho em São Brás, ao Francisco Pimenta, no bairro do Jurunas. Um grande abraço ao Rodrigo Nicolau, um abraço ao Lucival Júnior, essa turma toda marcando presença. É muito legal, Castilho, quando a gente faz um trabalho como esse que a gente está fazendo contigo e as pessoas interagem, elas vão lá na página, elas vão comentar, elas vão dizer o que é que elas sentiram, se gostaram, enfim, isso aí é na verdade o oxigênio que a gente respira, é exatamente a motivação que nos move, ter a certeza de que a gente está sendo acompanhado e bem acompanhado. Agora conta essa história, eu anuncio, vem aí o tri da bola de ouro e você tem 4 bolas, explica isso. Não, é porque criaram essa condição de tri da bola de ouro. Na realidade, eu fui premiado 4 vezes, como vários colegas foram premiados aqui. Eu ganhei uma bolinha, hein? Pois é. Tem até em uma 2005. por ali por cima. Ali. Tá. Aquela chuteira é a chuteira furada. Aquela estrela ali eu também tenho. Foi naquela promoção do Edson Matoso, né? Exatamente. Eu ganhei 3 estrelas dessa, rapaz. Sou o tri da estrela. Aliás, o Castilho tentou me fazer narrar, rapaz. Lá no começo da entrevista, ele disse que teve uma passagem meteórica como narrador. Eu narrei, acho que 4 jogos. Valdo, continua. Não, Castilho, não dá para mim. Sim, e essa história da bola de ouro? Eu fui um dos primeiros premiados aqui pela bola de ouro, né? Que era uma promoção nacional. J. Jorge, que era lá do Rio de Janeiro, e fazia. Então eu fui premiado 4 vezes, mas não sei porque alguém criou esse slogan, o tri. Aí ficou o tri. Mas na realidade eu ganhei 4 bolas de ouro. A primeira bola de ouro eu ganhei em Foz do Iguaçu, né? Uma das vezes que eu participei, um dos premiados comigo e que me entregou a bola de ouro foi o Júnior Capacete. Olha. Hoje comentarista da Rede Globo. Tu sabes que a minha bola de ouro eu ganhei lá em Brasília, nada contra os candangos, mas poxa, poderia ter ganhado lá em Foz do Iguaçu ou no Rio de Janeiro. Bom, mas enfim, é o que eu tenho, foi lá no Memorial JK. Tem o que eu ganhei aqui também, fui o comentarista de todos os tempos, uma promoção da CLEP, lembra? Eu ganhei o melhor mestre de cerimônias. Está ali o troféu, estou vendo ali. Então eu guardo tudo com muito carinho, porque não é por egoísmo, por ufanismo, é porque é um reconhecimento do trabalho que você realizou. Você está 62 anos, 63, porque é só em novembro, faltam 2 meses. 63. Então, isso aí faz parte da tua vida, né? Eu faço porque gosto. Eu estou ainda em atividade no rádio, como já tive no jornal, na televisão, fui colunista da província do Pará. Gol de placa, né? Era a tua coluna na província, eu li. Fui colunista do Diário do Pará, né? E no rádio, Valdo, eu
Só faltava uma coisa no meu currículo, que era uma Olimpíada. Que eu acabei fazendo a Olimpíada do Rio de Janeiro. Quantas Copas do Mundo? 6 Copas. 6 Copas. Quais foram as Copas? Itália, Estados Unidos, Alemanha, França. Coreia? Não fiz a Coreia. Não fizeste. Rio, do Rio e Brasil. Falta um aí que aí falhou agora. E fora eliminatórias, fora Copa América. Nós passamos uma vez lá no Chile. Olimpíada do Rio. Passamos lá no Rio, no Chile, 28 dias. Eu ia nessa viagem, você lembra? Lembro. Aí eu abri mão pro Nildo Lima. Foi. Primeiro era. Aí tu abriste, fazia. era o Chico Chagas. Aí o Chico Chagas chutou uma porta lá. Aí acabou indo o Nildo Lima. É verdade. Até hoje é no diário, gente muito boa. Tem uma história do Nildo. O Gol de Placa era a coluna do Castilho na província, e o Castilho pediu para o Nildo entregar, porque ele queria ir para o Mosqueiro, para Salinas. E não foi pro ar a coluna, hein, Castilho? Não foi pro ar. E ali pertinho. Não foi pro ar, não foi entregue lá, porque. E pertinho, né? Marajoara aqui na Campos Salles e a província lá adiante na Campos Salles. A foice quase decepa. A foice é a forma como a gente costuma lembrar a rigidez, não a injustiça, mas o rigor do Castilho como chefe de equipe. Mas tem mais alguém querendo falar com Castilho. Eu comecei com representantes da nova geração, a Trisha Guimarães, e agora vou para o integrante de uma geração intermediária, Valmir Rodrigues, nosso querido locutor de todas as torcidas. Fala, Valmir. Alô, Valdão, nas muvucas do Valdo. Meu amigo, que entrevistado de peso você tem aí, né? E é com muito carinho que eu vou fazer uma pergunta ao grande mestre Carlos Castilho, aliás, mestre de todos nós aqui. Castilho, você falou que a primeira vez que frequentou o Maracanã foi nos anos 50, né? Bem jovem ainda no início da carreira. E aquele Maracanã romântico, né? Aquele majestoso Maracanã, aquele Maracanã antigo. A minha primeira visita no Maracanã, trabalhando, já foi esse Maracanã mais moderno. Não o que está hoje, mas um mais moderno. Eu queria saber como é, porque eu gosto daquele negócio de ficar no fosso, né? De ter dificuldade para trabalhar. Eu acho que isso é que deixa o que deixava a nossa transmissão cada vez mais raiz, né? Da gente ficar com aquela adrenalina. Chegou o som, não chegou? Conta pra gente aí um pouco da tua história, dessa tua chegada, como foi aquela transmissão, a emoção do jogo. Conta pra gente, Cacá. Um abraço. Olha, a primeira vez ninguém esquece. É inesquecível. Normalmente porque eu era um garoto, 59, eu sou de 39, tinha 20 anos, né? Nunca tinha andado de avião na minha vida. Hoje não, hoje é corriqueiro, as crianças andam de avião como quem anda de bicicleta no meio da rua. E o Brasil tinha ganho a Copa do Mundo de 58. E era a primeira partida do Brasil pós-conquista do primeiro título mundial. Maraca das velhas jornadas. 200 mil pessoas pegavam o Maracanã. E eu e Abílio, primeiro foi o Brandão e o Lynch, Júlio Lynch, né? Aí depois Abílio e eu fomos, né? Olha, garoto, Rio de Janeiro era quase que inalcançável naquele tempo. Aí nós fomos para o Maracanã. Você lembra a companhia aérea? Paraense Transportes Aéreos. Pané? Não, Paraense. Paraense era outra. Que até brincava dizendo, prepara a tua alma. Porque era PTA, né? Ah, era PTA. Aí nós... A Pané era Panaí, né? Aí nós fomos... Ficávamos naquele fosso lá em cima, horroroso para trabalhar, mas... Olha a emoção de trabalhar no jogo do Brasil, nos meus sonhos, nem acalentava isso. Aí vamos lá. Brasil e Inglaterra. O Brasil nunca tinha vencido da Inglaterra. O Brasil tinha jogado com a Inglaterra na Copa de 58, mas foi empate o jogo. Então, as grandes vedetes do Brasil, Garrincha e Pelé. Então, naquele Maracanã lotado, o Brasil, aí tinha o locutor que até hoje eu não esqueço, né? Com aquela voz impostada, ele dizia assim, a vez de informar,
O Brasil vai informar. Ele dizia o nome completo de todos os jogadores. Gilmar dos Santos Neves. Aí vinha Djalma Santos. Era o locutor do estádio. Né? Ilderaldo Bellini. Aí vinha. Quando chegou naquele tempo, era o WM, né? Que era 2 zagueiros, 3 médios e 5 atacantes. Esquema WM. Quando chegou para anunciar o ponta-direita, Maracanã lotado. Todos fãs de quem? Garrincha. E o doutor do estádio disse, número 7, Júlio Botelho. Barraram o Garrincha. Foi uma nunca vi uma vaia num campo de futebol estrepitosa, estridente. Como essa. Parece que todos os torcedores do Maracanã vaiaram. Sabe o que aconteceu? Ele comeu a bola. Julinho comeu a bola, foi o craque do jogo e saiu ovacionado. Agora, por que o Garrincha não jogou? Por quê? Chegou atrasado. Naquele tempo não era como é agora, que você concentra com muito tempo de antecedência. Se apresentava na hora do jogo. Chegou atrasado e ligeiramente alcoolizado. Eu ia dizer que ele estava passarinhando. Né? E por isso ele não jogou, mas o Julinho foi extraordinário. Então foi inesquecível. Primeiro porque foi a primeira vez. Segundo porque era o templo do futebol. Terceiro, porque era a primeira vez que eu via a seleção brasileira, que eu via Pelé, que eu via Garrincha, que eu via Djalma, que eu via Gilmar, Zito, essa turma toda. Uma pleiade de craques, né? Meu Panteão irmão, então, de grandes jogadores. Esse é um jogo inesquecível, é um jogo que até hoje eu tenho na memória tudo aquilo que aconteceu. Você pega a seleção do Tite e compara com as seleções desse período de ouro do futebol brasileiro, você percebe que houve uma desidratação do nosso futebol, Castilho. Isso serve também aqui para a dupla Repar, a Tuna também. Serve para todo mundo. Sabe o que é isso? No meu entender, falta de identidade. Um dia desse alguém falou, não sei quem foi o jogador aí, ou um comentarista desses que já jogou, que antigamente era uma honra ser jogador da seleção brasileira. O cara... eu joguei na verde e amarelo. Vestia amarelinha. Tá? Hoje o cara se faz de doce, não quer ir. Pede para ser dispensado. Inacreditável. E naquele tempo, a comercialização do futebol não era como é hoje. Você vê o Pelé, que foi o cara que mais ganhou dinheiro naquela época, ele ganhou dinheiro porque ele foi para outros negócios e quando foi jogar, sobretudo nos Estados Unidos. Eu lembro que o Maluf mandou dar um Fusca para cada jogador da seleção. Um Fusca para cada jogador da seleção tricampeã no México. Pois é, e já era mais para cá. Já era em 70, isso imagina 58. Em 58 o Garrincha morreu pobre. Você não viu nenhum grande jogador daqueles, e tinha jogadores extraordinários. O Julinho, por exemplo, ganhou muito dinheiro porque jogou na Itália. Tá entendendo? Então... isso é marcante, não sai da tua imagem, né? Você vai lembrar para o resto da sua vida. E por falar em lembrança, agora eu resgatei o que o Valmir perguntava, a segunda pergunta do Valmir. A transmissão, naquele tempo ali nos primórdios do rádio, ia-se ao estádio, falava-se, mas não se sabia se o som da transmissão chegava aos ouvintes. Você teve esse dissabor, você viveu isso? E muitas vezes. Isso era a transmissão fora de Belém, né? Porque nós só tínhamos naquele tempo a Radional, tá? Então, qual era o macete? O cara da Radional, o técnico, chegava assim, conta até 10 e manda. Mas não tinha retorno, não tinha nada. Pior, no dia seguinte, só no dia seguinte, que chegava um telegrama no hotel dizendo, olha, infelizmente não chegou nada aqui. Nós fizemos isso, Ivo e eu, Jones e eu, fizemos muitos jogos que aconteceram isso.
Você se esgoelou lá, como se diz na gíria, e não chegou absolutamente nada, né? Numa escala de 1 a 10, quantos jogos chegavam? Quantos jogos chegavam? Eu acho que em 10, 4 não chegavam. Era um número bem expressivo. Era difícil, 40%. Porque, primeiro, a tecnologia era pobre. Segundo, era muita rádio. Né? Ali parecia um formigueiro ali naquela parte de cima, não era a gente para pegar uma cabine no Maracanã e só fomos pegar, às vezes, a Tupi, porque nós éramos associados, a Tupi quebrava o nosso galho, mas ficava lá na que a gente chamava na geral ali, né? Por cima, pegava umas caixas de cerveja para poder ficar olhando o jogo. Era uma ginástica que tu não imaginas. Castilho, o açougueiro na folga dele não quer saber de falar de carne. A mesma coisa, o médico na folga não quer saber, embora o juramento de Hipócrates o obrigue a atender a quem precise de socorro. Mas normalmente o profissional na folga, ele não quer lidar com o labor, com a sua especialidade. Como é você, um homem conhecido, conhecidíssimo e popular, como é que você lida com isso quando você não está trabalhando? Primeiro, eu gosto de interagir. Olha, quando o cara diz assim, olha, Castilho, tu ontem disseste, olha isso, olha, mete, põe o Vitor Andrade lá para a esquerda que ele vai render. Tira fulano de tal, olha o buraco que ficou ali. Isso aí, massageia o teu ego. Mas olha, ego, tu acertaste em cheio. Né? Isso aí é bom. E eu gosto de conversar com o torcedor. Né? Primeiro que eu transito, graças a Deus, nesses 63 anos, eu transito por todos os clubes. Eu já levei meu filho para treinar no Paysandu. Qual deles? O César. Também. Comprei camisa, comprei tudo e o César foi treinar no Paysandu. Tá entendendo? Porque eu nunca misturei as coisas. O cidadão Carlos Alberto Domingues Castilho, ele tem o seu clube preferido. E tem de ter. Porque se não tiver, não devia estar nesse meio. Tá entendendo? Agora, o comentarista Carlos Castilho é isento. Ele é imparcial. Ele é obrigado a fazer uma análise dos acontecimentos com toda a isenção possível, com toda a imparcialidade, porque ele fala por um grupamento heterogêneo, tá? Que sabe quando o cara mistura as coisas. O seguidor das Muvucas aqui, o nosso seguidor no canal, deve estar pensando, o Valdo vai perguntar então qual é o clube do Castilho. Eu não vou cometer essa descortesia, porque exatamente pelos valores que norteiam a história do Castilho, quando ele fala do cidadão, do homem e do cronista esportivo, ele está falando também de um contexto de privacidade. Então, não é, pelo menos no meu entendimento, não é de bom alvitre fazer essa pergunta. Fique à vontade, se você quiser dizer, olha, Valdo, eu torço por esse ou por aquele, eu não vou lhe perguntar isso, fique à vontade. Eu já fiz um jogo, não sei que tu até participaste, de cronistas que são do Remo e cronistas que são do Paysandu. Foi lá no Bairrão. Eu Lembra? Eu lembro. Porque eu acho que é aí que o cara vai dizer, não, olha, o Castilho é imparcial, o Valdo é imparcial, o Guerreiro é imparcial, o Valmir é imparcial, o Jones é imparcial, todo mundo. Tá? Porque o profissional, ele na hora que ele trabalha como profissional, ele tem de entender a função dele, que é relatar, comentar, reportar. Qual o principal repá pró-Remo que tu comentaste? Aquele que mais impactou? Eu pensei que era só o maior repá que eu vi que não foi vitória do Remo. O maior repá que me impactou pro Remo foi um que o Remo ganhou, acho que de 4-1. O filho do Roger, como era o nome dele? Rogério Belém. Rogério Belém, inclusive, estava no auge, fez gol de tudo que é jeito, tá?
acho que foi 4-1 para o Remo. E o repar em que o Paysandu foi ganhador e campeão. Obrigado por antecipar. 3-2 para o Paysandu, tá? Em 1971, foi um dos jogos na Curuzu, tá? O Remo chegou a fazer 2-0, 2 gols do Alcino. Valia o título, né? Valia, o Paysandu foi campeão, né? O Paysandu reagiu e empatou o jogo, tá? Um gol do Bené, um gol do Moreira, e ganhou na prorrogação com outro gol do Moreira, 3-2 para o Paysandu. Tuna, qual foi o Remo e Tuna, o Paysandu e Tuna? E você pode ficar à vontade, pró, contra. Quais foram os clássicos Paysandu e Tuna, Remo e Tuna, que mais te causaram impressão? Esse que eu narrei da Tuna com o Paysandu. 4-1, né? 7-1. 7-1 esse? Foi. Lá no estádio do Souza. E eu pensei fui, que fosse... no início da minha carreira, eu acho que foi 59, por ali. Pensei que você fosse falar de um 4-0 para a Tuna, que o Tata, lembra? O Tata desmaiou? Foi. Nós estávamos juntos lá no Bandeirão nesse jogo. Mas esse time da Tuna era muito bom, inclusive. E Tuna e Remo, eu diria que foi jogo pelo campeonato paraense, que a Tuna foi campeã. Eu não lembro de qual foi o resultado de que a Tuna foi campeã em cima do Remo. Mas que também tinha um timaço naquele tempo. Né? Também aquele jogo 70, da Tuna, daquela virada que o Remo teve, era Rui Cametá, no lateral direito, que foi punido. O Remo teve de jogar várias partidas. O técnico da Tuna era o Ari Greco. 83. Até não foi eleito o craque, o técnico do ano. Aliás, não teve ninguém na seleção da CLEP que representasse a Tuna. A Tuna foi campeã de 83, não teve dirigente, não teve preparador físico, não teve técnico, não teve jogadores, enfim, não tiveram jogadores, enfim. Tem mais alguém para perguntar aqui, e já é da tua geração. Jones Lara Tavares, a emoção espontânea do rádio. Fala, Jones. Fala, meu amigo Cacá, tudo bem? Rapaz, eu quero relembrar uma coisa. Te lembra daquele gordinho que a gente saía todas as noites? Eu, tu, Ivo, Júlio Lixe, o português Isaac Paz, que a gente empurrava quando ele dava prego. A gente andava mais empurrando o teu carro do que andava nele, né? Que fim deu esse gordinho? Como foi que tu fizesse a venda daquele produto que tu compraste que te enganaram? Eu gostaria que tu respondesse aí pro programa, né? Agora, outra coisa. Está recordado do primeiro jogo que nós fizemos juntos? Escalado pelo nosso querido e saudoso Luiz Brandão? Sacramento e Paysandu, lembra? Saímos de lá do estádio Bairro Novo com algumas pedradas, né? Naquele jipe antigo da Rádio Marajoara. Isso é bom recordar. E fala sobre esse assunto também, que é muito gostoso. Um abraço, fica com Deus. Que gordinho era esse? Fala desse gordinho. O gordinho diz Obrigado, hein, Jones? Valeu, Jones. O gordinho era um carro da Willys, que, olha o apelido dele, um sorriso quando compra e um sorriso quando vende. Uma gargalhada quando vende. Quando compra porque tu tá eufórico, e quando vende eu vou me livrar dessa bomba. Nem tem mais, por isso que eu tô falando. Olha. Quem te empurrou, gordinho? Não, era arroubos da juventude, né? Eu queria ter um carro. O Gordini, não era nem Gordini, era Dolfini. É Gordini, não é Gordini? Não, tinha Gordini, mas o Gordini era um pouco superior, era o Dolfini, D-A-U-P-H-I-N-E. Era carros da Willys, né? Era Dolfini. Ele tinha um sistema de transmissão que eu parei várias vezes. E ele parece que comia as dentadas, tipo como se fora hoje uma correia dentada. E várias vezes eu fiquei no prego com esse carro. Mas era, chegar naquele tempo com um carro, seja Dolfini, seja Gordini, seja lá o que fosse, já era um grande negócio. Pior que foi no dia do meu vestibular. Eu lembro mesmo, morava na Sintra, né? Você não era casado ainda? Já. Capitão Pedro Albuquerque, né? A Sintra, né? Isso. Então...
saí para fazer a prova. Bom que não era como é agora, longe, todo mundo, era ali mesmo na faculdade de Direito. E o Dolfinho não pegou. Ainda bem que era perto, eu fui andando, quase correndo, e cheguei na hora da prova lá. É verdade que o Gordinho andava lotado, você... Não, levava todo mundo. Ela levava... Não, lotado não, a equipe não era grande, né? Aí dava para levar. Castilho, você sai da Marajoara para a Rádio Clube e volta para Marajoara para depois retornar a clube. Por que esse vai e vem nesse processo Marajoara/Clube? Olha, primeiro eu sou muito fiel, né? Sou casado há 59 anos, né? Trabalhei praticamente só numa empresa Petrobras, que eu falo como profissão mesmo, né? E fiquei na Marajoara 37 anos. Tá? Então, quando o Joécio Barbalho estava lá Joécio e o irmão dele, o Luiz Guilherme. Uhum. Aí então eles... A Rádio Clube era na Curuzu, né? Na Curuzu. Aí eles conseguiram me convencer para ir para lá. O Carlos Santos fez de tudo para que eu não fosse, né? Mas aí eu fui. Mas naquele tempo não foi uma boa aventura. Aí eu não levei nem um ano, voltei, fiz uma dobradinha com o saudoso Ronaldo Porto. Opa! Tá? E fiquei também um bom tempo de novo na Marajoara. E voltei, sabe quanto tempo eu já estou na Rádio Clube? 87. Eu cheguei 24, lá em 97. 97, né? Eu cheguei em 96. Vai o quê? Para 24? Não consigo contar porque 24 anos. Eu saí para Record. Não, depois que eu voltei essa segunda vez, eu estou lá exatamente. Desde 97 são 24 anos já. E quando da saída do Castilho, sai também Teodorico Rodrigues, Agripino Furtado e Toninho Costa. Foi exatamente para ficar no lugar do Toninho Costa que a Marajoara me chamou, eu que tinha passado em 84 num estágio de 8 meses e acabei não ficando na emissora, como você pode ver no programa que está aqui nas Muvucas do Valdo, O Início de Tudo, parte 1, que tem a parte 2, né? Castilho, você falou do Ronaldo e é inevitável perguntar, o mundo atual, nos últimos 100 anos, vou chutar aqui e colocar por alto, não convivia com uma pandemia. O Brasil não é um país conflagrado por guerras. Como é olhar para esse cenário e ver tanta gente querida? A gente pode falar dos números superlativos de perdas que tivemos, mas a gente, para tentar encontrar uma resposta para tudo isso, a gente vai se ater aos mais próximos. Como é isso, Castilho? Olha, é realmente uma dor muito grande, né? Perder companheiros de trabalho. Eu, por exemplo, além dos companheiros de trabalho, eu tenho 3 ou 4 confrarias, eu perdi gente com esse problema, né? Então... Eu estava pronto para falar das confrarias, mas tudo bem, mas pode seguir. É dolorido. Sempre a perda é dolorida. Os latinos não somos preparados para a perda, né? Nós não entendemos que todo mundo nasce e morre, né? Isso faz parte do ciclo, né? Nascer, viver e morrer, né? Então, mas sobretudo impactante como é nessa pandemia, é muito triste, muito triste. Eu lembro que a primeira perda foi o Toninho Costa, um cara maravilhoso. Depois, Paulinho Montalvão, Jorge Mendes, Ronaldo Porto. Então é realmente difícil de você entender, tá? E conviver com essas ausências. E a gente tem que ter muito cuidado para não banalizar, embora seja um processo natural, como tu disseste, a vida é cíclica. A gente não pode deixar que isso faça com que se perca esse sentimento de prantear um ente querido, uma pessoa amiga, realmente muita sofreguidão, tudo acontecendo de uma forma tão abrupta. Castilho, as confrarias, cara, você é o rei das confrarias. Olha, eu sou movido a amigos. Quer ver me deixar mal e eu ficar sozinho.
Eu nem qual o melhor local do mundo para mim, Paris. Se tu me colocar sozinho em Paris, eu vou ficar chutando balde, né? Você sabe que eu adoro Mosqueiro, gosto de Salina, mas eu amo Mosqueiro. Pô, não deixou nem eu perguntar. Mas vamos lá. Mas eu não sei, eu sou movido a amigos. Para mim tem que ter companhia, tem que ter papo. Tendo papo, não tem hora para terminar. Sobretudo se o papo for molhado, aí ainda é mais gostoso ainda, né? Aí moscou, aí sal. Então, eu realmente tenho 3 confrarias. Confraria dos Comunicadores, tá? Do qual fazia parte o Ronaldo e o Toninho, dos que se foram. Tenho uma de viajantes, que são aqueles tradicionais viajantes, Hiroshi, Guerreiro, Jorge Portugal, Próximo, tá? Tem Confraria da Praça. Confraria do Mosqueiro. Da Praça não tem mais. Arrastão. Tem. O Arrastão tem. O Arrastão da Eu não Praça. faço mais parte do Arrastão porque por temor eu só vou agora para academia. Mas eu era andarilho, você eu cheguei a participar me viu aí na dessa praça. confraria. E a nossa da praça era chamada Arrastão porque era Tu arrastavas? contraponto, não, era contraponto da outra que era a procissão do Senhor Morto. Ah, era? Era vinha devagar. E a nossa, que era um Não, mas arrastão, eu digo- vinha em grande Eu velocidade. digo que tu era arrastão por tua causa, porque tu eras o cara que puxava todo mundo, né? Era. Mas quem colocou esse apelido de arrastão foi o doutor Egídio Salles. Porque como a gente vinha em velocidade, às vezes Dr. Egídio a Salles. gente passava e arrastava as pessoas. Aí é arrastão o nome disso. Aí eu tentei mudar. Pô, arrastão é feio. Vamos chamar a confraria da Praça Batista Campos, mas não pegou, ficou no arrastão mesmo. E fechando praticamente esse papo, tem mais outro consagrado cronista esportivo, também da tua época, um pouquinho depois, Cláudio Guimarães, a Trisha abriu, a filha abriu, o pai fecha. Fala, Caboclo, fala, Moreno. Alô, querido Carlos Castilho, é um prazer estar aqui participando desta solicitação do Valdo Souza para conversar com você, amigo de tantas e tantas jornadas, né? Jornadas memoráveis, inclusive aquela famosa de um jogo da seleção brasileira em São Luís do Maranhão, lembra? Que nós ficamos hibernados no hotel, quase 5 dias sem a passagem de volta, né? Mas esse é assunto do passado. Castilho, uma pergunta em 3, pelo seu nome e pelo que se representa no jornalismo esportivo como o comentarista mais veterano da região norte e nordeste, quiçá. Então faço 3 perguntas numa. Me responda. Qual o jogo mais emocionante da seleção brasileira da sua vida? Qual o repá mais emocionante da sua vida? E qual a história mais engraçada da sua carreira de comentarista esportivo? Um abraço, Valdo. Um abraço, Castilho. Olha, o jogo da seleção que mais me emocionou, indiscutivelmente, foi a decisão de 94. A Guerreiro e nós trabalhamos não transmitindo o jogo, mas presentes. E na hora que o Bádio foi bater a penalidade máxima, Jogou para a lua. eu virei de costa. Eu dei uma de Galvão. Virei de costas, disse, Guerreiro, só me disse para onde foi essa bola. E após a cobrança eu me abraçava como mexicano, porque os mexicanos adoram o Brasil, né? Tequila. O cara até não cheirava bem, mas já me abracei com Brasil, o cara. campeão depois de E nós 24 pegamos anos o ali, carro, olha, foi... 24 anos, né? Foi. 70, 94. Foi. Aí o que aconteceu? E nós pegamos depois... esse jogo foi em Pasadena, Califórnia, tá? E nós pegamos o carro e viemos de Pasadena, na Califórnia, que é perto de Los Angeles, até São Francisco. Aí eu disse, só tu dirige, Guerreiro, porque agora eu vou comemorar. E comemorei bebendo durante a viagem longa. Ai, Castilho, e o jogo, o repá mais emocionante? Olha, tem muitos repás emocionantes, né? Eu vou repetir esse que eu te falei aí do Moreira, porque Os foi... 3-2. porque foi emocionante, né?
uma prorrogação, fazer o gol, né? Paysandu campeão em 72, Já- Curuzu lotada. Olha, eu ainda não era nem comentarista. Era de madeira ali, aquela parte de arquibancada, cabine. Era de madeira e cobertura de zinco. Eu cheguei a comentar jogo na Curuzu no meio da galera, que era um cercadinho assim, aqui para o lado aqui da Almirante Barroso, era de madeira tudo. Aí a gente ficava no meio. Aí, se tu falasse muito, o cara te jogava bagaço de laranja, o diabo agora. Então, esse reparo eu acho que é emocionante, porque decidido na prorrogação. Castilho, nós temos o São Raimundo, campeão da Série D, temos a Tuna, bicampeã brasileira, campeã da da Taça de Prata, segunda divisão em 85 e campeã em 92 da Série C. Nós temos o Remo, campeão paraense, campeão brasileiro de 2005 da Série C. Temos o Paysandu, bicampeão brasileiro da Série B, 91-2001, campeão da Copa dos Campeões, título que lhe valeu passaporte para jogar uma estupenda Libertadores da América. O futebol paraense voltará a viver dias de glória, Castilho? Infelizmente, não. Eu sou cético quanto a isso. Nós regredimos, né? Primeiro, aquele momento do Paysandu foi um momento extraordinário. Eu vou ser mais enfático, nenhum um clube do Norte e talvez do Nordeste vai alcançar o que o Paysandu alcançou naquele momento. Infelizmente, não aproveitou bem, né? O Remo, quando foi campeão da Série C, o Remo saiu daqui desacreditado. Eu mesmo disse que o Remo não traria, nem conseguiria o seu acesso, e o Remo conseguiu aquela vitória lá. Então, o Paysandu foi 2 vezes campeão da Série B, a Tuna foi campeão. Eu lembro um jogo da Tuna contra quem? O campeão brasileiro. Lá no Baianão. A Fluminense de Feira, em 92. Todo mundo torcendo pela Tuna, porque a Tuna é o clube com a maior torcida do Pará. Quando a Tuna joga com o Remo, a torcida do Paysandu torce pela Tuna. Quando joga com o Paysandu, a torcida do Remo. Mas a Tuna é um clube muito simpático. Então, são momentos em que, lamentavelmente, por falta até de continuismo, da valorização, quantos jogadores bons aparecem? São paraenses e aparecem fora do Pará porque não tem oportunidade aqui. E a gente fica trazendo jogador em final de carreira, jogador que é bom, de jogador que vem ganhar condição física aqui, que só vem para enganar, que ainda acha graça quando perde. Então, a história mudou. E nós, infelizmente, só um milagre para sair dessa situação que nos encontramos. Olha, esse programa está sendo gravado numa terça-feira. Na quarta-feira, eu sou o âncora do programa Cartaz Esportivo, às 18 horas, e o Castilho é o comentarista. Eu poderia aproveitar essa pergunta que eu fiz para ele, se ele me autorizar, eu vou fazer amanhã no Cartaz. Nós estamos com Paragominas e Castanhal na Série D, estamos com o Paysandu na Série C e com o Remo na Série B. Posso te fazer essa pergunta? Não, pode. Vou fazer a pergunta amanhã no Cartaz Esportivo, ao vivo. A pergunta vai ficar aqui no YouTube, nessa plataforma, no nosso Nas Muvucas do Valdo. E tem aqui uns presentinhos, uns mimos para você. Olha aqui, para a dona Auxiliadora. Tá vendo aqui? Isso aqui é arte de vó. Lá na Praça da Dona Sheila. Lá na Praça da República, Bonito. aqui perto, aos domingos. Para a dona Auxiliadora, um peso de porta de arte de vó. Deixa eu mostrar aqui também para o nosso público, né? E um presente, opa, para quando você chegar da academia, você e a dona Alci, né? Hidratarem com nossa água mineral, natural, nossa responsabilidade. Castilho, tem alguma coisa que eu deveria perguntar que eu não perguntei? Não, perguntou tudo. Falamos muito. Como você disse, quando o papo é bom, faltou uma gelada, mas tem água mineral natural. Que é melhor do que a gelada. Valeu, Cacá. Um abração, obrigado aí. Sucesso sempre. Você Obrigado. é um cara extraordinário. Obrigado, é sempre uma emoção ímpar
estar contigo. Deus te abençoe. Tchau. Um abraço. Estamos fechando. Quinta-feira tem mais. Cada quinta-feira tem um programa diferente. Por isso, inscreva-se para receber as notificações, para poder receber os programas, os vídeos que estão indo para o ar. Estamos muito perto de 1000 inscritos. E quando chegarmos a este número, vai ter sorteio de brinde, vai ter muita coisa boa. Por isso, vá se inscrevendo aí, que é para a gente chegar logo em 1000 e você também, de repente, ganhar brindes das Muvucas do Valdo. Valeu, meu diretor! Valeu, gente! Meus apoiadores, muito obrigado. Até a próxima. Tchau!